Olá a todos. Meu nome é Helena. Tenho 72 anos e, durante a maior parte da minha vida, as palavras foram minhas melhores amigas. Eu era professora de português e literatura. Minha mente, graças a Deus, ainda é um refúgio de clareza. Um lugar onde ainda consigo encontrar a beleza de um poema ou a força de um romance. Mas o meu corpo... o meu corpo se tornou um mapa de dores e limitações. Uma lembrança constante de que o tempo não perdoa. Há 3 anos, perdi meu Roberto, meu companheiro de 50 anos de vida. Ele não era apenas meu marido, era meu norte, minha âncora. Quando ele se foi, uma parte de mim se foi junto. E o silêncio que ficou em nossa casa era tão ensurdecedor que eu mal conseguia respirar. Foi nesse momento de luto profundo, quando eu me sentia mais perdida do que nunca, que meu único filho, Júnior, e sua esposa, Sônia, me estenderam a mão. Eles insistiram, com um carinho que parecia tão genuíno, para que eu fosse morar com eles. Mamãe, a senhora não pode ficar sozinha nessa casa enorme, com tantas lembranças. Venha ficar com a gente, nós cuidaremos de você, dizia meu filho, com os olhos cheios de uma preocupação que eu acreditei ser amor. E eu, cega pela dor e pela gratidão, vi naquele convite à salvação. Mal sabia eu que estava aceitando entrar, por vontade própria, na mais sofisticada e cruel das prisões. Vocês entendem? Quando se é mãe, a gente quer acreditar no melhor dos nossos filhos. Júnior era meu menino, o fruto do amor mais lindo que já vivi. Eu o embalei, ensinei suas primeiras palavras, celebrei cada conquista. Como eu poderia duvidar dele? Meu Roberto, ele sempre teve um pé atrás com a Sônia. Dizia que os olhos dela eram frios, que o sorriso não chegava à alma. Cuidado, Helena. Essa moça não ama nosso filho. Ama o que nosso filho pode dar a ela. Ele me dizia em sussurros, tarde da noite. Eu o repreendia. Dizia que era coisa da cabeça dele, ciúmes de pai. Hoje, a sabedoria daquelas palavras ecoa em minha alma como um testamento doloroso da verdade que eu me recusei a enxergar. Estou aqui hoje, com o coração aberto e a voz trêmula, para contar a vocês como o amor de uma mãe pode ser usado como uma arma contra ela mesma. Como gestos de cuidado se tornaram correntes invisíveis e como a casa do meu próprio filho se transformou em um cativeiro onde minha dignidade era roubada, pedaço por pedaço, dia após dia, por 5 longos anos. Eu preciso contar essa história não por vingança, mas para que a minha voz, que foi silenciada por tanto tempo, finalmente ecoe, para que talvez, em algum lugar, outra mulher na minha situação perceba os sinais antes que seja tarde demais. A história que vou lhes contar é a história da minha queda, mas também, e mais importante, é a história de como eu aprendi a voar de novo, mesmo com as asas quebradas. Se esta historia ya comenzó a tocarte el corazón, déjanos un me gusta, comparte este relato con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de vida que llegan al alma. A mudança para a casa deles. No início, parecia um sonho. Era uma casa grande, com um jardim que Sônia fazia questão de dizer que seria perfeito para a senhora tomar seu solzinho da manhã. Meu quarto era espaçoso, com uma janela que dava para as flores. Júnior me trazia o café da manhã na cama nos primeiros domingos. Para minha rainha, que merece todo o conforto do mundo. Ele dizia, me dando um beijo na testa. Sônia organizava meus remédios em pequenas caixas separadas por dia e hora, sempre com um sorriso no rosto. Prontinho, sogrinha. Assim a senhora não se esquece de tomar nada. A gente se preocupa muito com a sua saúde. Eles me levavam a consultas médicas. Insistiam para que eu não fizesse nenhum esforço, que deixasse todo o trabalho da casa para eles. Parecia o paraíso, a tranquilidade que toda mãe sonha em ter na velhice, cercada pelo amor e cuidado dos filhos. Eles me diziam que, por eu já ter trabalhado a vida inteira, minha única obrigação agora era descansar e me cuidar. Com essa desculpa, passaram a administrar minha aposentadoria. Deixa que eu pago suas contas, mãe.
É muita burocracia. A senhora pode se confundir com esses aplicativos de banco. É perigoso. Júnior me explicou com uma paciência que, na época, me pareceu um ato de proteção. Eu entreguei meus cartões, minhas senhas, minha autonomia financeira, acreditando que estava me livrando de um fardo. Sônia preparava minhas refeições favoritas, comprava roupas novas para mim, dizia que eu precisava estar sempre bonita e arrumada. Uma mulher como a senhora, tão elegante, não pode se descuidar. Ela falava enquanto ajeitava um chale em meus ombros. Eram pequenos gestos, detalhes diários que teciam uma teia de benevolência ao meu redor. Eu me sentia amada, protegida, cuidada. Era uma ilusão perfeita. Um castelo de cartas construído com os sorrisos mais falsos e as intenções mais sombrias que eu poderia imaginar. Eles me convenceram de que minha fragilidade era um fato e que a dependência deles era a minha única segurança. Eu flutuava nessa bolha de suposto carinho, grata por ter uma família tão maravilhosa, enquanto na verdade, eles estavam apenas preparando o terreno para o golpe final, me tornando uma prisioneira voluntária em meu próprio lar. Tudo era pelo seu bem. Quando eu queria ir ao mercado sozinha, Sônia intervinha com doçura. Ah, não, sogrinha, a rua é tão perigosa. E se a senhora tropeça? Deixa que eu vou. Me dê a lista que eu trago tudo fresquinho para a senhora. Se eu tentava lavar a louça do meu próprio almoço, Júnior vinha correndo da sala. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora não precisa fazer isso. Nós estamos aqui para isso. Vá descansar. Assista a sua novela. Aos poucos, cada pequena tarefa, cada decisão, cada pedaço da minha independência me foi retirado em nome desse cuidado sufocante. Eu não era mais Helena, a professora, a esposa, a mulher. Eu estava me tornando a mamãe que precisa de cuidados. Um bibelô frágil na estante da vida deles. E o pior de tudo é que, no começo, eu acreditei que aquilo era amor. Um amor que, na verdade, era apenas o prólogo de um pesadelo. Os primeiros sinais foram tão sutis que eu mesma duvidei da minha percepção. Eram como pequenas farpas sob a pele que incomodam, mas que a gente ignora, pensando que vão sair sozinhas. Começou com os comentários de Sônia, sempre ditos com um sorriso que não alcançava seus olhos. Se eu demorava um pouco mais para me levantar da mesa, ela dizia em voz alta para Júnior: "Ah, coitadinha da sua mãe. A idade realmente pesa, não é, meu amor? Precisamos ter paciência." Não era uma constatação, era uma humilhação disfarçada de compaixão. Se eu derrubava um pingo de café na toalha, ouvia um suspiro longo e cansado dela, seguido de um "Deixa, sogrinha, eu limpo." A senhora já não tem mais a mesma firmeza nas mãos. Cada frase era uma pequena agulhada na minha autoestima, me lembrando constantemente da minha suposta incapacidade. O controle também foi se intensificando, sempre sob o manto do cuidado. Minhas amigas de uma vida inteira, com quem eu tomava chá todas as quintas-feiras, começaram a rarear. Quando uma delas ligava para marcar, Sônia atendia e dizia, com uma voz pesarosa: "Ah, querida, a Helena não está muito bem hoje, precisa descansar. A pressão subiu, sabe como é. Eu estava no quarto ao lado, perfeitamente bem, ouvindo-a inventar doenças para me isolar. Um dia, meu celular sumiu. Procurei por toda a casa, desesperada. Júnior veio até mim com o aparelho na mão e um ar sério. Mãe, achei melhor guardar seu celular. Tem muito golpe por telefone. Gente má se aproveitando de idosos. É para a sua proteção. Se precisar falar com alguém, é só nos pedir." De repente, eu perdi minha única janela para o mundo exterior. Meu contato direto com as pessoas que eu amava. Eu estava presa, e as grades eram feitas de preocupação e a segurança. O desconforto dentro de mim crescia como uma erva daninha. O silêncio do meu filho era o que mais me feria. Ele via Sônia me tratando com desdém, ouvia os comentários passivo-agressivos e não dizia uma única palavra. Sua omissão era uma concordância, uma faca que ele girava lentamente no meu peito a cada dia. A atmosfera na casa mudou. Os sorrisos se tornaram mais raros. Os gestos de carinho desapareceram. Eu passei de rainha
a um fardo que eles eram obrigados a carregar. Comecei a passar a maior parte do tempo no meu quarto, lendo meus velhos livros, tentando encontrar nos personagens a força que me faltava. Eu me sentia cada vez menor, mais invisível. A comida que antes era feita com tanto esmero, agora era frequentemente requentada e servida com impaciência. Se eu pedia um copo de água à noite, ouvia a Sônia bufar no outro quarto. A ilusão de amor havia se desfeito completamente, revelando uma realidade fria e cruel. Eu não era mais um membro da família. Era um problema a ser administrado, um objeto incômodo no canto da casa. E o medo começou a se instalar no meu coração, um medo frio e paralisante de que aquela situação não era apenas uma fase ruim, mas o meu destino final. A revelação, a verdade nua e crua que estilhaçou o pouco que restava do meu coração, veio em uma tarde chuvosa de terça-feira. Há exatos 2 meses. Eu não estava me sentindo bem. Uma dor de cabeça insistente me fez tomar um remédio e me deitar mais cedo. Adormeci no meu quarto, mas o sono era leve, agitado. Acordei com o som das vozes deles vindo da cozinha. Não estavam brigando, falavam baixo, em um tom conspiratório, acreditando que eu dormia o sono pesado dos justos, ou melhor, dos velhos e medicados. A porta do meu quarto estava entreaberta e as palavras de Sônia chegaram até mim com a clareza de uma lâmina afiada. Quando é que essa velha vai assinar os papéis para passar o apartamento pra gente? A voz dela era um veneno sibilante, desprovida de qualquer afeto. Tô de saco cheio de limpar a bunda dela. Você não tem ideia do cheiro. Se não fosse pela grana que o seu paizinho deixou, eu já tinha largado ela na porta de um asilo público há muito tempo. Meu corpo inteiro gelou. Eu parei de respirar. Cada palavra era um soco no estômago, mas o pior ainda estava por vir. A gente precisa dar um jeito nisso logo, Júnior. Ela tá cada vez mais teimosa, sabe? Talvez mais um empurrãozinho na escada e a gente acelere as coisas. Um acidente acontece, né? Um silêncio se seguiu. Um silêncio que durou uma eternidade, no qual eu prendi a respiração, rezando, implorando a Deus para que meu filho dissesse algo, para que ele defendesse a mãe dele, para que ele mostrasse um pingo de decência. E então, a voz dele veio, baixa, cúmplice. Calma, Sônia, não precisa disso. Eu vou conversar com ela de novo. Vou dizer que a gente precisa do dinheiro para a reforma. Vou inventar uma dívida. Ela é mole, uma hora ela cede. O mundo parou. O som da chuva, o tic-tac do relógio, o sangue correndo nas minhas veias. Tudo congelou. Não era só a Sônia, era ele, meu Júnior, meu menino. Ele era cúmplice. Ele sabia do plano para me roubar, para me descartar e talvez até para me matar. A dor que senti naquele momento foi algo que não consigo descrever. Foi física. Uma pressão esmagadora no peito, como se meu coração estivesse sendo arrancado sem anestesia. Não era raiva, não era tristeza. Era a desolação absoluta de perceber que o amor da minha vida, meu único filho, me via como um obstáculo, um cofre a ser arrombado. Naquele instante, deitada na minha cama, eu morri por dentro. A Helena mãe, a Helena avó, a Helena que amava incondicionalmente seu filho, deixou de existir. Naquele breu de desespero, algo inesperado aconteceu. A dor era tão avassaladora, tão profunda, que atingiu o fundo do poço. E no fundo do poço, não havia mais para onde cair. A imagem do meu Roberto veio à minha mente. Seus olhos sábios, seu aviso sussurrado. Aconteça o que acontecer. Ele me disse ao me fazer prometer sobre o dinheiro. Naquele momento, eu entendi. Ele não estava apenas me protegendo de dificuldades financeiras. Ele estava me protegendo do meu próprio filho. O choque deu lugar a uma clareza fria, cortante. O medo que me paralisava se transformou em uma chama gélida de determinação. As lágrimas que não caíam se solidificaram em uma força que eu não sabia que possuía. Eles não me viam como mãe, mas como um alvo. Pois bem, a caça havia acabado de virar caçadora. A professora de literatura
aquela que entendia de tragédias, de reviravoltas e de justiça poética, decidiu que era hora de escrever o último capítulo desta história. E desta vez, a protagonista seria eu. Nos dias que se seguiram, eu me tornei a maior atriz que o mundo já viu. Continuei sendo a velhinha frágil, um pouco confusa, totalmente dependente. Mas por dentro, minha mente, aquela que eles subestimaram, trabalhava sem parar, como uma máquina perfeitamente calibrada. Lembrei-me do segredo que eu e Roberto guardamos por anos. Não era apenas a conta bancária com R$ 1.500. Antes de morrer, Roberto, sempre desconfiado, havia me dado um segundo celular, um modelo antigo, simples, de emergência, como ele dizia. Ele o escondeu no fundo falso de um velho baú de madeira que ficava no meu quarto, cheio de livros antigos e recordações. Use isso apenas se a sua intuição gritar, Helena, ele havia dito. Minha intuição não estava gritando, ela estava urrando. Na calada da noite, enquanto Júnior e Sônia dormiam, eu resgatei o pequeno aparelho. A bateria ainda tinha carga. Ali, em silêncio, sob a luz fraca do abajur, comecei meu planejamento. Contatei um antigo aluno meu, hoje um advogado de sucesso e de minha extrema confiança, e marquei um encontro secreto. Meu plano era simples, mas precisava ser executado com a precisão de um cirurgião. O elemento oculto não era apenas o dinheiro, mas a informação e a minha capacidade de agir sem que eles percebessem. Usei o celular secreto para contatar o gerente do meu banco, um senhor que conhecia a mim e a Roberto há décadas. Expliquei a situação e ele, chocado, prontificou-se a me ajudar. Em poucos dias, por meio de autorizações digitais e conversas discretas, eu transferi a totalidade do R$ 1.500 para uma nova conta, em meu nome, em outra agência, inacessível a Júnior. O próximo passo foi contatar uma imobiliária especializada em residenciais de luxo para a terceira idade. Eu descrevi exatamente o que queria: segurança, independência, assistência médica e, acima de tudo, dignidade. Encontrei o lugar perfeito. Tudo foi tratado por telefone e e-mail, naquele pequeno aparelho que era minha arma secreta. Em menos de 2 semanas, eu já era a proprietária de um lindo apartamento, com a mudança agendada. Eu me movia nas sombras da casa deles, um fantasma planejando sua libertação. A execução do meu plano foi acelerada por um evento que só posso chamar de ironia divina. Há 1 mês, Sônia sofreu um terrível acidente de carro. Ela sobreviveu, mas o preço foi alto. Perdeu as 2 pernas. A notícia me abalou, pois não desejo mal a ninguém, mas não senti a tristeza que eles esperavam. O SUS oferecia próteses funcionais, mas Sônia, a mulher que vivia de aparências, exigia modelos importados, de última geração, que custavam uma fortuna. Foi a deixa perfeita. Desesperado, sem 1 centavo, Júnior entrou no meu quarto. Ele chorava, um choro teatral, de crocodilo. Ajoelhou-se aos meus pés. Mãe, eu sei do dinheiro. O papai me contou antes de morrer. Por favor, me ajuda. Precisamos do R$ 1.500 para devolver a vida da Sônia, para comprar as melhores próteses para ela. Era o momento. Eu o encarei, não com raiva, mas com uma calma que o desarmou. A frágil velhinha havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma mulher que conhecia seu próprio valor. Sim, Júnior, eu sei do dinheiro, eu disse com a voz firme, e eu vou usá-lo. Um alívio grotesco tomou conta do rosto dele. Eu vou usá-lo para mim. A confusão em seus olhos foi impagável. Naquele exato momento, a campainha tocou. Eram os homens da mudança. Com uma parte, eu comprei este apartamento para onde estou me mudando hoje. Continuei, enquanto eles começavam a retirar minhas caixas. Um lugar com assistência 24 horas, atividades e a dignidade que vocês me roubaram. O restante, eu coloquei em um fundo de investimento para a educação dos meus netos, ao qual você jamais terá acesso, hein? O rosto dele passou do alívio para o choque e do choque para o puro pânico. Ele não conseguia formular uma frase. A mulher que ele via como um peso inútil tinha acabado de virar o jogo de forma magistral,
Minha vingança não foi negar o dinheiro. Minha vingança foi oferecer a ele um acordo. Mas, como ainda sou sua mãe, eu disse, pegando minha bolsa para sair, eu lhe darei uma pequena mesada, o suficiente para as despesas básicas da Sônia. Você, que me via como um fardo, agora será meu dependente. Ele me olhou, derrotado, a máscara de bom filho finalmente caída, revelando o homem ganancioso e fraco que ele era. Ele agora seria o cuidador em tempo integral da mulher que me torturou. Preso na vida que eles sonharam para mim, eu saí daquela casa sem olhar para trás, deixando para trás 5 anos de dor e humilhação e caminhando em direção à minha nova vida. Hoje, vivo no meu apartamento. Tenho minhas amigas de volta, minhas aulas de pintura, minha paz. Todas as manhãs, tomo meu café na varanda, olhando para um jardim bem cuidado e respiro fundo o ar da liberdade. Minha dignidade não foi apenas restaurada, ela foi fortalecida. Aprendi da forma mais dura que a verdadeira fragilidade não está no corpo que envelhece, mas na alma que se permite ser diminuída. A justiça poética existe, e às vezes ela não vem dos céus em forma de raio. Às vezes, ela vem na forma de uma decisão, silenciosa e poderosa, de uma mulher que decide, finalmente, ser a única y soberana protagonista da sua própria história. ¿Qué te pareció la fuerza de Helena? Deja tu opinión en los comentarios y comparta esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que Dios los bendiga a todos. A mudança para a casa deles, no início, parecia um sonho. Era uma casa grande, com um jardim que Sônia fazia questão de dizer que seria perfeito para a senhora tomar seu solzinho da manhã. Meu quarto era espaçoso, com uma janela que dava para as flores. Júnior me trazia o café da manhã na cama, nos primeiros domingos. Para minha rainha, que merece todo o conforto do mundo, ele dizia, me dando um beijo na testa. Sônia organizava meus remédios em pequenas caixas separadas por dia e hora, sempre com um sorriso no rosto. Prontinho, sogrinha. Assim a senhora não se esquece de tomar nada. A gente se preocupa muito com a sua saúde. Eles me levavam a consultas médicas. Insistiam para que eu não fizesse nenhum esforço, que deixasse todo o trabalho da casa para eles. Parecia o paraíso, a tranquilidade que toda mãe sonha em ter na velhice, cercada pelo amor e cuidado dos filhos. Eles me diziam que, por eu já ter trabalhado a vida inteira, minha única obrigação agora era descansar e me cuidar. Com essa desculpa, passaram a administrar minha aposentadoria. Deixa que eu pago suas contas, mãe. É muita burocracia. A senhora pode se confundir com esses aplicativos de banco. É perigoso. Júnior me explicou com uma paciência que, na época, me pareceu um ato de proteção. Eu entreguei meus cartões, minhas senhas, minha autonomia financeira, acreditando que estava me livrando de um fardo. Sônia preparava minhas refeições favoritas, comprava roupas novas para mim, dizia que eu precisava estar sempre bonita e arrumada. Uma mulher como a senhora, tão elegante, não pode se descuidar. Ela falava enquanto ajeitava um chale em meus ombros. Eram pequenos gestos, detalhes diários que teciam uma teia de benevolência ao meu redor. Eu me sentia amada, protegida, cuidada. Era uma ilusão perfeita. Um castelo de cartas construído com os sorrisos mais falsos e as intenções mais sombrias que eu poderia imaginar. Eles me convenceram de que minha fragilidade era um fato e que a dependência deles era a minha única segurança. Eu flutuava nessa bolha de suposto carinho, grata por ter uma família tão maravilhosa, enquanto na verdade, eles estavam apenas preparando o terreno para o golpe final, me tornando uma prisioneira voluntária em meu próprio lar. Tudo era pelo seu bem. Quando eu queria ir ao mercado sozinha, Sônia intervinha com doçura. Ah, não, sogrinha, a rua é tão perigosa. E se a senhora tropeça? Deixa que eu vou. Me dê a lista que eu trago tudo fresquinho para a senhora. Se eu tentava lavar a louça do meu próprio almoço, Júnior vinha correndo da sala. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora não precisa fazer isso. Nós estamos aqui para isso. Vá descansar. Assista sua novela. Aos poucos, cada pequena tarefa, cada decisão, cada pedaço da minha independência me foi retirado em nome desse cuidado sufocante.
Eu não era mais Helena, a professora, a esposa, a mulher. Eu estava me tornando a mamãe que precisa de cuidados. Um bibelô frágil na estante da vida deles. E o pior de tudo é que, no começo, eu acreditei que aquilo era amor. Um amor que, na verdade, era apenas o prólogo de um pesadelo. Os primeiros sinais foram tão sutis que eu mesma duvidei da minha percepção. Eram como pequenas farpas sob a pele que incomodam, mas que a gente ignora, pensando que vão sair sozinhas. A transição do paraíso para o purgatório não aconteceu da noite para o dia. Foi uma descida lenta, degrau por degrau, em uma escada que eu nem sabia que estava descendo. Começou com os comentários de Sônia, sempre ditos com aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. Se eu demorava um pouco mais para me levantar da mesa, sentindo a rigidez nas minhas juntas, ela dizia em voz alta para Júnior, mas olhando para mim: "Ah, coitadinha da sua mãe, a idade realmente pesa, não é, meu amor? Precisamos ter paciência." Não era uma constatação, era uma humilhação disfarçada de compaixão, uma forma de me rotular como um fardo na frente do meu próprio filho. Se eu derrubava um pingo de café na toalha, ouvia um suspiro longo e cansado dela, seguido de um: "Deixa, sogrinha, eu limpo." A senhora já não tem mais a mesma firmeza nas mãos. Cada frase era uma pequena agulhada na minha autoestima, me lembrando constantemente da minha suposta incapacidade. E Júnior, ele apenas balançava a cabeça, concordando silenciosamente, como se a decrepitude da mãe fosse um fato inconveniente, mas inegável. O controle também foi se intensificando, sempre sob o manto dos cuidados. Minhas amigas de uma vida inteira, com quem eu tomava chá todas as quintas-feiras, começaram a rarear. Lembro-me vividamente do dia em que a Lourdes, minha comadre, ligou para marcar nosso encontro. Sônia atendeu e, com uma voz pesarosa que ela dominava com perfeição, disse: "Ah, Lourdes, querida, a Helena não está muito bem hoje. Precisa descansar. A pressão subiu. Sabe como é? A idade não perdoa." Eu estava no quarto ao lado, perfeitamente bem, ouvindo-a inventar doenças para me isolar. Meu coração se apertou. Eu estava sendo apagada do meu próprio mundo, e as paredes daquela casa se tornavam mais altas a cada dia. O golpe final na minha comunicação veio quando meu celular sumiu. Procurei por toda a casa, desesperada. Júnior veio até mim com o aparelho na mão e um ar sério, paternalista. "Mãe, achei melhor guardar seu celular. Tem muito golpe por telefone, gente má se aproveitando de idosos. É para a sua proteção. Se precisar falar com alguém, é só nos pedir." De repente, eu perdi minha única janela para o mundo exterior, meu contato direto com as pessoas que eu amava. Eu estava presa, e as grades eram feitas de preocupação e segurança. O desconforto dentro de mim crescia como uma erva daninha. A atmosfera na casa mudou. Os sorrisos se tornaram mais raros. Os gestos de carinho desapareceram. Eu passei de rainha a um fardo que eles eram obrigados a carregar. Sônia já não disfarçava sua impaciência. Começou a me chamar de inútil, em sussurros, quando achava que eu não estava ouvindo. Essa inútil derrubou água no chão de novo. Eu a ouvia resmungar para Júnior na cozinha. E ele, meu filho, nunca me defendia. O silêncio dele era como uma faca que ele girava lentamente no meu peito a cada dia. Sua omissão era uma concordância, uma traição silenciosa que doía mais do que qualquer insulto. Então, nos últimos 2 anos daquele inferno de 5, o abuso psicológico transbordou e se tornou físico. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez. Eu estava andando devagar pelo corredor, a caminho do banheiro. Sônia vinha atrás, com pressa. Senti um empurrão forte nas minhas costas que me fez cambalear e bater o ombro na parede. "Anda mais rápido, tartaruga! Eu não tenho o dia todo!" Ela sibilou no meu ouvido. Fiquei paralisada, mais pelo choque do que pela dor. Olhei para ela, com os olhos cheios de lágrimas, e ela apenas me fuzilou com um olhar de puro desprezo. Depois vieram os beliscões. Se eu discordava de algo que ela dizia, ou demorava para responder, sentia seus dedos se cravando na pele do meu braço.
deixando marcas roxas que eu escondia sob as mangas compridas. Eram atos rápidos, covardes, mas feitos quando Júnior estava de costas ou em outro cômodo. Uma vez, quando deixei um prato escorregar e quebrar na pia, senti um tapa estalado no meu rosto. O mundo girou. Olhei para ela e depois para Júnior, que entrou na cozinha atraído pelo barulho. Ele viu meu rosto vermelho, viu os cacos no chão, viu a fúria nos olhos da esposa e não fez nada, apenas disse, com a voz cansada: "Pelo amor de Deus, mãe, mais cuidado." Naquele momento, eu entendi. Eu não tinha um protetor. Eu tinha 2 algozes. A casa não era mais um lar, era um cativeiro. E o medo se instalou no meu coração, um medo frio e paralisante de que eu não sairia dali viva. A revelação, a verdade nua e crua que estilhaçou o pouco que restava do meu coração, veio em uma tarde chuvosa de terça-feira. Há exatos 2 meses. Eu não estava me sentindo bem. Uma dor de cabeça insistente me fez tomar um analgésico e me deitar mais cedo do que o habitual. Adormeci no meu quarto, mas o sono era leve, agitado, como um barco à deriva em águas turbulentas. Acordei com o som das vozes deles vindo da cozinha. Não estavam brigando. Falavam baixo, em um tom conspiratório, acreditando que eu dormia o sono pesado dos justos, ou melhor, dos velhos e medicados. A porta do meu quarto estava entreaberta, e as palavras de Sônia chegaram até mim com a clareza de uma lâmina afiada, cortando o ar úmido da tarde. Quando é que essa velha vai assinar os papéis para passar o apartamento para a gente? A voz dela era um veneno sibilante, desprovida de qualquer afeto. A voz de uma predadora discutindo a presa. Tô de saco cheio de limpar a bunda dela. Você não tem ideia do cheiro. Se não fosse pela grana que o seu paizinho deixou, eu já tinha largado ela na porta de um asilo público há muito tempo. Meu corpo inteiro gelou. Eu parei de respirar, o ar preso nos pulmões como um grito silencioso. Cada palavra era um soco no estômago, me tirando o fôlego, me roubando a realidade. Mas o pior, o golpe de misericórdia, ainda estava por vir. A gente precisa dar um jeito nisso logo, Júnior. Ela tá cada vez mais teimosa, sabe? Talvez mais um empurrãozinho na escada e a gente acelere as coisas. Um acidente acontece, né? Um silêncio se seguiu. Um silêncio que durou uma eternidade, no qual eu prendi a respiração, rezando, implorando a Deus para que meu filho dissesse algo, para que ele defendesse a mãe dele, para que ele mostrasse um pingo de decência, um resquício do menino que eu criei com tanto amor. E então, a voz dele veio, baixa, cúmplice, e 1000 vezes mais cruel do que o ódio aberto de Sônia. Calma, Sônia. Não precisa disso. Eu vou conversar com ela de novo. Vou dizer que a gente precisa do dinheiro para as reformas. Vou inventar uma dívida. Ela é mole. Uma hora ela cede. O mundo parou. O som da chuva batendo na janela. O tic-tac do relógio na sala. O sangue correndo nas minhas veias. Tudo congelou. Não era só a Sônia. Era ele. Meu Júnior. Meu menino. Ele era cúmplice. Ele não apenas sabia do plano para me roubar, para me descartar como um objeto velho, mas também estava ativamente participando dele. A sugestão de me matar na escada não o chocou. Ele apenas a considerou um método ineficiente. A dor que senti naquele momento foi algo que não consigo descrever em palavras. Foi física, uma pressão esmagadora no peito, como se meu coração estivesse sendo arrancado do peito sem anestesia. Não era raiva, não era tristeza. Era a desolação absoluta de perceber que o amor da minha vida, o fruto do meu ventre, meu único filho, me via como um obstáculo, um cofre a ser arrombado, uma vida descartável. Naquele instante, deitada na minha cama, ouvindo os passos dele se afastando da cozinha, eu morri por dentro. A Helena mãe, a Helena avó, a Helena que amava incondicionalmente seu filho, deixou de existir, assassinada pela ganância e pela frieza daqueles que ela mais amava. Naquele breu de desespero, deitada naquela cama que se tornara minha cela, algo inesperado aconteceu. A dor era tão avassaladora, tão profunda, que atingiu o fundo do poço. E no fundo do poço,
Não havia mais para onde cair. Apenas um vazio gelado. Não chorei. As lágrimas pareciam um luxo que minha alma traída não podia mais se permitir. Foi nesse silêncio absoluto que a imagem do meu Roberto veio à minha mente, não como uma lembrança triste, mas com a nitidez de uma aparição. Lembrei-me dos seus olhos sábios, do seu aviso sussurrado anos antes, quando me fez prometer sobre o dinheiro. Aconteça o que acontecer, ele disse, segurando minhas mãos com firmeza. Naquele momento, a frase dele explodiu dentro de mim com um novo e terrível significado. Eu entendi. Ele não estava apenas me protegendo de dificuldades financeiras ou de um futuro incerto. Ele estava me protegendo do meu próprio filho, do veneno que ele já via nos olhos de Sônia e da fraqueza que ele temia no coração de Júnior. O choque da traição deu lugar a uma clareza fria, cortante. O quebra-cabeça se montou. Cada comentário disfarçado de Sônia, cada omissão de Júnior, cada pequena liberdade roubada, cada beliscão escondido, nada era aleatório. Era um plano, uma estratégia de longo prazo para me quebrar psicologicamente, me anular como indivíduo, até que eu me tornasse nada mais que uma assinatura em um pedaço de papel. Eles não me viam como mãe, mas como um alvo, um cofre a ser arrombado. Pois bem, o medo que me paralisava se transformou em uma chama gélida de determinação. As lágrimas que não caíam se solidificaram em uma força que eu não sabia que possuía. A Helena mãe, frágil e amorosa, havia morrido naquela noite. Mas em seu lugar, das cinzas daquela dor insuportável, nascia outra mulher. A caça havia acabado de virar caçadora. A professora de literatura, aquela que entendia de tragédias, de reviravoltas e de justiça poética, decidiu que era hora de escrever o último capítulo desta história. E, desta vez, a protagonista seria eu. Nos dias que se seguiram àquela noite terrível, eu me tornei a maior atriz que o mundo já viu. Por fora, continuei a ser a velhinha frágil, um pouco confusa, totalmente dependente. Eu mancava um pouco mais. Pedia ajuda para me levantar da cadeira. Deixava meus olhos vagarem como se estivesse perdida em pensamentos distantes. Mas por dentro, minha mente, aquela que eles tanto subestimaram, trabalhava sem parar, como uma máquina perfeitamente calibrada, afiada pela dor e pela urgência. Lembrei-me do segredo que eu e Roberto guardamos por anos. A verdadeira âncora que ele havia deixado para mim não era apenas a conta bancária com 1.500 mil reais. Antes de morrer, Roberto, sempre desconfiado da frieza de Sônia, havia me dado um segundo celular. Um modelo antigo, simples, de emergência, como ele dizia. Ele o escondeu no fundo falso de um velho baú de madeira que ficava no meu quarto. Um baú que Sônia considerava um trambolho inútil, cheio de livros antigos e recordações amareladas. Use isso apenas se a sua intuição gritar, Helena, ele havia dito. Minha intuição não estava gritando, ela estava urrando, na calada da noite, com o coração batendo forte contra as costelas. Enquanto Júnior e Sônia dormiam o sono dos monstros, eu me arrastei silenciosamente até o baú. O rangido da tampa foi o som mais alto que já ouvi. Ali, sob uma pilha de primeiras edições de Machado de Assis, estava o pequeno aparelho. A bateria, milagrosamente, ainda tinha uma réstia de carga. Ali, em silêncio absoluto, sob a luz fraca de um abajur coberto com um lenço, comecei meu planejamento. A primeira ligação foi para um antigo aluno meu, hoje um advogado de sucesso e de minha extrema confiança, o doutor Ricardo. Expliquei a situação em sussurros e, do outro lado da linha, ouvi seu choque se transformar em uma fúria contida. Ele se prontificou a me ajudar sem custos. Pela melhor professora que já tive, meu plano era simples, mas precisava ser executado com a precisão de um cirurgião. O elemento oculto não era apenas o dinheiro, mas a informação e a minha capacidade de agir sem que eles percebessem. Usei o celular secreto para contatar o gerente do meu banco, um senhor chamado Afonso, que conhecia a mim e a Roberto há mais de 30 anos. Expliquei a situação, a coação, o medo.
Ele, chocado e leal à memória do meu marido, agiu com rapidez. Em menos de 48 horas, por meio de autorizações digitais que o Dr. Ricardo preparou e que eu assinei usando o aplicativo do banco no celular secreto, eu transferi a totalidade do R$ 1.500 para uma nova conta, em meu nome, em outra agência, completamente inacessível a Júnior. O passo seguinte foi contatar uma imobiliária especializada em residenciais de luxo para a terceira idade. Eu descrevi exatamente o que queria: segurança, independência, assistência médica e, acima de tudo, dignidade. Encontrei o lugar perfeito. Tudo foi tratado por telefone e e-mail, naquele pequeno aparelho que era minha arma secreta. Em menos de 2 semanas, eu já era a proprietária de um lindo apartamento, com a mudança agendada e paga. Eu me movia nas sombras da casa deles, um fantasma planejando sua libertação, enquanto de dia eu era apenas a velha inútil que mal conseguia segurar um copo d'água. A rainha estava silenciosamente reconstruindo seu castelo, longe dos olhos dos traidores. A execução do meu plano foi acelerada por um evento que só posso chamar de ironia divina. Há um mês, Sônia, a mulher que sonhava em me empurrar da escada, sofreu um terrível acidente de carro. Ela sobreviveu, mas o preço foi alto. Perdeu as 2 pernas. A notícia me abalou, pois não desejo mal a ninguém, mas não senti a tristeza que eles esperavam. Senti uma espécie de distanciamento gélido, como se assistisse a uma cena de uma peça de teatro cujo final já conhecia. O SUS, o nosso sistema de saúde, oferecia a ela próteses funcionais que lhe devolveriam a mobilidade. Mas Sônia, a mulher que vivia de aparências, que me humilhara por minhas roupas simples, exigia modelos importados e de última geração que custavam uma fortuna. A obsessão dela com a imagem era tão grande que Leo, mesmo em uma cama de hospital, sua prioridade era a estética da sua tragédia. Foi a deixa perfeita. Desesperado, sem um centavo no bolso, pois viviam da minha aposentadoria e gastavam tudo, Júnior entrou no meu quarto. Ele estava abatido, com olheiras profundas, a barba por fazer, a imagem do desespero. E então o show começou. Ele chorava, um choro teatral, de crocodilo, que não me comoveu nem por um segundo. Ajoelhou-se aos meus pés, agarrando minhas mãos com uma força que me repugnou. Mãe, eu sei do dinheiro. O papai me contou antes de morrer. Por favor, me ajuda. A gente precisa dos R$ 1.500 para devolver a vida da Sônia, para comprar as melhores próteses para ela. Pelo amor de Deus, mãe! Era um momento, o clímax da minha tragédia pessoal. Eu o encarei, não com a raiva que fervia sob a minha pele, mas com uma calma que o desarmou. A frágil velhinha que ele e a esposa haviam construído e torturado havia desaparecido. Em seu lugar estava Helena, uma mulher que conhecia seu próprio valor. Sim, Júnior, eu sei do dinheiro, eu disse, com a voz firme, sem um pingo de hesitação. Um alívio grotesco, quase obsceno, tomou conta do rosto dele. Ele estava pronto para me abraçar, para celebrar sua vitória. E então eu dei o golpe final. E eu vou usá-lo. Ele sorriu, um sorriso de hiena. Eu continuei, saboreando cada palavra. Eu vou usá-lo para mim. A confusão em seus olhos foi impagável. O sorriso morreu em seus lábios, substituído por uma máscara de incredulidade. Oh, o quê? Ele gaguejou. Naquele exato momento, a campainha tocou. Um som alto, claro, que cortou a tensão no quarto como uma navalha. Eram os homens da mudança. Com uma parte do dinheiro, eu comprei este apartamento para onde estou me mudando hoje, continuei, enquanto eles começavam a retirar minhas caixas, que eu havia arrumado secretamente durante as madrugadas. Um lugar com assistência 24 horas, atividades, piscina e o mais importante, a dignidade que vocês me roubaram. O restante, eu coloquei em um fundo de investimento para a educação dos meus netos, seus filhos, ao qual você jamais terá acesso. O rosto dele passou do alívio para o choque e do choque para o puro pânico.
Ele olhou para os homens levando minhas coisas, para o meu rosto impassível, e entendeu que não era um blefe. Ele não conseguia formular uma frase. A mulher que ele via como um peso inútil, um estorvo a ser eliminado, tinha acabado de virar o jogo de forma magistral, usando a inteligência que ele sempre desprezou. Minha vingança não foi negar o dinheiro. Minha vingança foi oferecer a ele um acordo. Mas, como ainda sou sua mãe, eu disse, pegando minha bolsa para sair, a ironia pesando em cada sílaba, eu lhe darei uma pequena mesada, o suficiente para as despesas básicas da Sônia e os remédios dela. Você, que me via como um fardo, agora será meu dependente. Ele me olhou, derrotado, a máscara de bom filho finalmente caída, revelando o homem ganancioso, fraco e patético que ele era. Ele agora seria o cuidador em tempo integral da mulher que me torturou, preso na vida que eles sonharam para mim. Eu saí daquela casa sem olhar para trás, deixando para trás 5 anos de dor e humilhação, e caminhando em direção à minha nova vida, com o sol da manhã batendo no meu rosto pela primeira vez em muito, muito tempo. Hoje, vivo no meu apartamento. Não é apenas um lugar para morar, é o meu santuário, o meu castelo reconquistado. As paredes não me sufocam, elas me abraçam. Tenho minhas amigas de volta, e nossas tardes de quinta-feira, com chá e risadas, são sagradas novamente. Voltei para as minhas aulas de pintura, e a cada pincelada na tela, sinto que estou adicionando cor não apenas ao quadro, mas à minha própria alma. Posso andar pelos corredores sem medo. Posso ir ao mercado comprar minhas frutas. Posso ligar para quem eu quiser, a hora que eu quiser. São pequenas liberdades, eu sei. Mas para quem viveu em cativeiro, cada uma delas tem o sabor da vitória mais doce. A mesada que envio para o Júnior todo mês não é um ato de perdão, mas um lembrete constante do poder que ele tentou me tirar. É o símbolo da sua dependência, o eco da minha libertação. Não sinto ódio, sinto uma espécie de paz fria, a paz de quem sobreviveu à tempestade e agora sabe o valor de um porto seguro. Minha dignidade não foi apenas restaurada, ela foi forjada no fogo da traição e se tornou inquebrável. Aprendi da forma mais dura que a verdadeira fragilidade não está nas juntas que doem ou na pele que enruga. A fragilidade está na alma que se permite ser diminuída, na voz que aceita ser silenciada. A justiça poética, descobri, não é um milagre que cai dos céus. É uma construção. É o que acontece quando uma mulher, mesmo com as asas quebradas, decide que já rastejou por tempo demais e se lembra de que nasceu para voar. Ela vem na forma de uma decisão, silenciosa e poderosa, de ser a única e soberana protagonista da sua própria história.